Ok, hoje a gente começa o nosso terceiro módulo da fisiologia. Nesse módulo a gente vai percorrer os sistemas cardiovascular, respiratório e excretor nessa ordem, tá? Bom, lembrando, né, que essa aula eu preparei para vocês, né, eu vou disponibilizar lá com o link do YouTube para vocês, e é só para vocês, peço que vocês não repassem, não divulguem, não salvem, enfim. Bom, cardiovascular, nós vamos ter 4 aulas, e as aulas vão estar divididas nesses 8 tópicos. Na aula de hoje, como nós fizemos com os outros sistemas, nós vamos ver a parte de organização estrutural, então nós vamos falar um pouco da anatomia e da evolução, né, do coração e do sistema cardiovascular, e falar também dos vasos sanguíneos, também falando de estrutura e função, tá? Próxima aula, na quarta-feira, nós vamos ter as aulas 3 e 4 juntas, bioeletrogênese e ciclo cardíaco, depois princípios de hemodinâmica e circulações regionais, e finalmente regulação da pressão arterial, sangue e hemostasia. Então, cada conjunto de 2 subitens aqui vai constituir uma aula, tá? As demais aulas vão ser gravadas, vou disponibilizar para vocês no YouTube, lá naquele mesmo, né, link que eu tenho mandado para vocês, colocado no Aprender, e também vou mandar os PDFs das aulas, tá? Muito bem, então vamos para... Bom, me interrompam quando vocês quiserem, tiverem perguntas, dúvidas, interrompam, não precisam esperar terminar a aula não, tá? Só abrir o microfone e falar. Então vamos lá. Começando com a função, né? Qual que é a função do sistema cardiovascular? A mais óbvia, né? E foi aquela que propiciou, né? Inclusive o crescimento e a complexação, né? Da estrutura corpórea nos animais, é a de transporte de gases, nutrientes, produtos de metabolismo, moléculas sinalizadoras, né? Hormônios, anticorpos, etc. Né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês de como isso foi importante, né? Ter estruturado um sistema circulatório para poder transportar, né? Tudo isso, né? Gases, nutrientes, enfim, tudo isso que eu mencionei, né? Além disso, né, tem um papel importante na manutenção do meio interno, né, por meio do sistema circulatório e de como o sistema circulatório ele vai ser direcionado, né, como o fluxo sanguíneo é direcionado para determinadas regiões do corpo, né, que ele contribui para a manutenção é, é, tanto da disponibilidade de água, de eletrólitos, de nutrientes, de oxigênio, em função das demandas próprias de cada tecido, né? Então, tem um papel fundamental na homeostasia. E, além disso, tem 2 outras funções do sistema cardiovascular, né? Que eu vou até falar delas hoje, porque a gente não vai ter outras oportunidades lá para frente para falar novamente sobre isso, né? Que é o controle da temperatura corporal, né? E o sistema circulatório como um sistema hidráulico na atividade sexual, e a gente vai estar falando nesse momento da ereção. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre isso na aula de reprodução, né? Mas eu volto aqui para explicar o papel do sistema circulatório nessa atividade. Vai ficar lá no finalzinho da aula de hoje. Muito bem. Ok. Aqui, então, é aquele exemplo, né, que eu falei para vocês que eu ia comparar 2 sistemas de transporte e de movimentação de moléculas em meio líquido, né, em algum fluido. Quando uma substância ela é transportada exclusivamente por difusão, o tempo de difusão vai ser proporcional, né, a dobro da distância e
uma função, né? Por exemplo, transportar glicose numa solução aquosa em uma distância de 100 micrômeros, ela demora 5 segundos. Em uma distância, né, de 1 milímetro, 8 minutos. Então, se a gente fosse transportar glicose na distância do coração até o pé e do pé de volta ao coração, ou seja, em mais ou menos 2 metros, né, de distância, considerando 1 ml de volume de sangue, a gente levaria 60 anos para fazer isso. Então, isso já mostra que, né, transportar em organismos complexos, né, e de maior tamanho corporal, substâncias exclusivamente por difusão é inviável, né? E aí, por isso, né, na verdade, essa é a principal função, né, do sistema circulatório, é propiciar esse transporte por um outro mecanismo. Que mecanismo é esse? Fluxo de massa, ou seja, ele é arrastado, essas moléculas são arrastadas por um movimento do próprio líquido, né? E esse movimento do líquido, ele pode ser resultado, né, de gradientes de pressão, né? Resultado de forças propulsoras, né, que vão deslocar esse líquido, propiciando, então, uma distribuição mais eficiente, né, dessas moléculas. Então, no mesmo exemplo, né, se a gente for transportar glicose em 1 ml de sangue, né, nessa mesma distância de 2 metros, num fluxo de massa, o tempo é de 60 segundos, ou seja, de 60 segundos para uma diferença com 60 anos, se for por difusão. Bom, para que um sistema circulatório, né, funcione, né, ele depende, né, de 3 componentes, né? Então, todo sistema circulatório genérico, digamos assim, ele contém 3 componentes. Um sistema que é propulsor, que é esse sistema que vai propiciar ou esse gradiente de pressão, né, ou essa bomba que vai movimentar esse líquido. Um sistema de tubulação ou de canais, que vai o quê? Direcionar a distribuição desse líquido. E também... Alô? Eduardo? Vou pedir para vocês deixarem os microfones fechados se vocês não forem fazer perguntas, por favor. Senão desculpa, professora. Me disperso aqui. E o terceiro componente é um líquido que vai circular, né? Então, são 3 componentes nesse sistema circulatório ou cardiovascular genérico. Nós vamos falar de cada um deles, tá? Começando com o sistema propulsor. Bom, o sistema propulsor, né? Ele vai criar uma diferença de pressão, né? Ou seja, ele produz um gradiente de pressões, né? E aí o líquido vai se deslocar, né, a favor desse gradiente. Ele pode ser realizado por meio de uma bomba, então, nos vertebrados, né, incluindo a espécie humana, essa bomba é o coração. Também por movimento muscular ou peristaltismo. A gente acabou de ver sistema digestório, esse é um exemplo de um sistema propulsor por peristaltismo. Também a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Por esse sistema propulsor, quando a gente falar de micção, ou seja, de eliminação da urina, a gente também vai ver um exemplo disso. Ou o movimento corporal. O movimento corporal, ele também pode produzir essa diferença de pressão e, com isso, favorecer, né, a propulsão e o deslocamento de um líquido. Bom, no caso dos mamíferos, como eu disse, o sistema propulsor é constituído, né, pelo coração. E mais do que isso, um coração com câmaras. Essas câmaras, elas vão estar separadas entre si por válvulas, que vão permitir com que esse fluxo, né, desse líquido, ele seja direcionado.
E mais do que isso, ele seja unidirecional, né? Que câmeras são essas, né? São os átrios e os ventrículos. Os átrios, elas são consideradas câmeras reservatórios, recebendo o sangue que vem da circulação, né? E os ventrículos são as câmeras musculares e funcionam como as bombas. Então, o coração ele tem reservatório e tem a bomba, tá? Os átrios são os reservatórios e os ventrículos são as bombas. Ok. Segundo componente, líquido circulante. Esse líquido circulante, né, no nosso caso, né, e nos vertebrados, né, é o sangue, né? A gente também tem um líquido que é o líquido linfático, né, que é constituído do meio extracelular, né, e um conjunto de células que vai retornar ao sistema circulatório, né, e com isso ajudar, inclusive, no controle hídrico no organismo. E a gente, no nosso caso, né, esse sangue ele vai percorrer tubulações, que vai ser aquele outro componente, né, que eu já vou falar já um pouco mais de detalhes, em um circuito fechado, né? Nós temos, né, nos grupos, no reino animal, né, outros formatos, né, de tubulações ou de sistema circulatório que são abertos ou semiabertos, né? No caso de um sistema circulatório aberto, né, esse líquido, né, ele recebe outra denominação, né, que pode ser hemolinfa, né, ou simplesmente linfa para alguns, né, animais, mas uma parte das vezes a gente dá o nome de hemolinfa, tá? E o terceiro componente é o sistema de tubulação. Como eu já antecipei, né, a gente, no reino animal, tem diferentes organizações do sistema de tubulação, né, podendo ser um sistema aberto ou fechado. Além disso, né, nos sistemas fechados, a gente ainda tem uma segunda diferenciação entre sistemas simples ou complexos, ou duplos, né? Complexos ou duplos. Eu vou ilustrar cada um deles. Então, bem rapidinho, né? Nos sistemas abertos, como está nessa figura aqui, nos quinidários, águas-vivas, caravela, coral, anêmonas, nos invertebrados aquáticos, né? O próprio meio aquático circunda ou circula pelo animal. Como é um animal simples, de paredes delgadas, né? A própria circulação da água, né, para esse espaço, entre esse espaço externo e interno, vai propiciar o contato dos tecidos nesses animais com os nutrientes, com os gases respiratórios, enfim, né? E vai, então, ser suficiente para essas trocas acontecerem. Durante a evolução, né, sistemas abertos, eles foram dando origem a sistemas semi-abertos, né, como, por exemplo, nos insetos, onde a gente tem um conjunto de tubulações, mas onde a hemolinfa ela não fica circulando restritamente nessa tubulação. Há aberturas nessa tubulação para espaços corpóreos, né, onde há esse extravasamento, né? Já nos vertebrados, né, a gente conta com um sistema completamente fechado, né, onde o sangue circula sempre dentro desses túbulos ou tubos. Então, a gente passou, né, durante a evolução pelos sistemas abertos simples, né, nesses organismos quinidários, selenterados, passando para essa circulação aberta ou semiaberta, né, em insetos, em moluscos, né, artrópodes, enfim, crustáceos, né, até chegar, né, a uma circulação fechada, né, onde o sangue ele vai fluir exclusivamente dentro de vasos, né, não vasos sanguíneos, né, e que esse sistema ocorre nos anelídeos,
nos moluscos, exclusivamente nos cefalópodes, nos polvos, né, e lulas, e nos vertebrados. E aqui eu faço um parênteses bem rapidinho, fazer uma propaganda. Gente, está no Netflix um filme, quase um documentário, digamos assim, Professor Polvo. Eu assisti esses dias, recomendo, é lindo demais. Fica aí uma dica para um filme, para vocês, num dia chuvoso como esse. Professor Polvo. Fechando parênteses. Seguindo. Então, a gente vai ter dois tipos de circulação, na verdade, a gente dois sistemas, aberto ou fechado, né? No caso dos sistemas fechados, né, a gente tem essa subdivisão entre uma circulação simples e dupla. O que é uma circulação simples? É quando o sangue ele passa uma única vez pelo coração em cada ciclo. Já uma circulação dupla, ele passa 2 vezes para cada ciclo. O que é um ciclo? É essa etapa de contração da bomba, né, do coração. O sistema de circulação simples, ele ocorre nos vertebrados de respiração branquial, ou seja, ele ocorre nos animais vertebrados aquáticos de respiração aquática, ou seja, que possuem brânquias. Já a circulação dupla, ela ocorre em vertebrados de respiração aérea ou pulmonar. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma circulação simples, né? No caso de peixes, né? Em que o coração bombeia o sangue que passa pela superfície respiratória, nas brânquias, e aí das brânquias vai para todo o corpo do animal até voltar para o coração. Na circulação dupla, no caso das aves e dos mamíferos, nós temos 2 circulações distintas. Uma circulação ou circuito, como a gente chama, que é a pulmonar. Então, o coração bombeia sangue para o circuito pulmonar, onde ele vai ser oxigenado, e aí ele volta ao coração. E aí, do coração, ele é bombeado para o segundo circuito, que é o circuito sistêmico, que vai encaminhar sangue para todo o corpo do animal. Tá? Então, aqui tem o esqueminha da circulação simples para a circulação dupla. Por que tudo isso que eu estou falando é importante numa disciplina de fisiologia humana, né? Vocês podem estar se perguntando isso, né? Porque essa mudança de uma circulação simples para uma circulação dupla levou na verdade, foi fruto de uma mudança no coração, uma mudança importante no coração, de uma redistribuição das câmaras que eram, já vou mostrar a figurinha, que era um conjunto de câmaras que era 4 câmaras, mas em série, ou seja, uma após a outra, para um coração em que a gente tem as 4 câmaras, mas elas em paralelo. Opa, estou passando os slides aqui, muito rápido. Eu volto aqui tudo. 4 câmaras, mas são como como se fosse se a gente tivesse 2 corações separados, né? Fazendo circulações distintas, mas eles estão aqui adjacentes um ao outro, tá? 2 câmaras em paralelo, cada um deles. Ok, isso tem uma implicação, né, importante de como particularmente os mamíferos, né, puderam modificar alguns sistemas de controle de fluxo sanguíneo, né, e de pressão sanguínea, que são exclusivos desses animais, né, exatamente por conta dessa organização, e vocês vão entender um pouquinho melhor já já. Bom, antes de avançar, né, e por que eu trouxe, e eu estou trazendo isso agora porque eu acabei de falar sobre circuito respiratório e circuito sistêmico, né, eu quero com vocês, né, deixar bem claro aqui um conceito, né, importante, porque eu percebo que há uma certa tendência a um equívoco. Que equívoco é esse? É relacionar sangue arterial com sangue oxigenado.
e sangue venoso com sangue pouco oxigenado. E isso não é verdade. O que é um sangue arterial? Ai. Sangue arterial é aquele que vai percorrer artérias. E o que são artérias? São aqueles vasos sanguíneos que saem do coração, que deixam o coração. Então, nesses dois esquemas aqui, a gente tem esse trecho aqui, todo esse trecho aqui, na figura de cima, e este trecho e este trecho na figura de baixo. Eu espero que vocês estão vendo o meu mouse, né? É sangue arterial, percorrendo artérias, mas não necessariamente muito oxigenado. E o que é um sangue venoso? É aquele que retorna ao coração pelas veias. Então, esse aqui é o sangue venoso. Esse aqui é um sangue venoso. Mas esse aqui também é. Aquele que sai dos pulmões nos mamíferos e chega ao coração, oxigenado, é um sangue venoso. E a gente tem uma tendência muito grande a fazer essa confusão. E, honestamente, essas figurinhas em que colore, né, azulzinho e vermelhinho, etc., às vezes atrapalha a gente entender isso, tá? Bom, então, circulação... para sair desse sistema simples para ir para esse duplo, ao longo da evolução, né, dos vertebrados, e isso foi se dando na conquista do ambiente terrestre, né, então com os anfíbios e com os répteis, começou a haver circulações ou sistemas que eles começavam a apresentar uma diferenciação para a circulação dupla, mas ainda o coração não estava completamente dividido em dois corações em paralelo, tá? Que é o que a gente passou, então, por uma etapa, né, de circulação dupla incompleta. Quais são os animais que apresentam essas circulações? Os anfíbios e os répteis, tá? Então, aqui é um coração típico de peixes, que é a circulação simples, que depois foi até aves e mamíferos para a circulação dupla completa. Passando, então, por organismos, né, viventes, né? Então, a gente tem organismo, então a gente não pode dizer que isso não é um sistema eficiente, ele é eficiente para esses animais, né? Onde a gente tem circulações duplas, mas ainda não completas. Por que não completas? Porque a gente ainda tem, né, esses dois sangues, né, que estão circulando nessas duas circulações, né, a pulmonar e a sistêmica, se misturando em uma das câmaras, que é a ventricular, tá? Ok, então, circulação mamíferos e aves, ela é fechada, dupla e completa. Qual que é a grande vantagem dessa circulação com relação à circulação simples, ou a simples, ou a dupla incompleta? Que é, então, só possível porque a gente tem 4 câmaras, né, 2 átrios e 2 ventrículos, em que a gente tem 2 corações em paralelo aqui, né? Então, nós temos o átrio direito e o ventrículo direito, e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo separados, tá? Antes de passar, né, para explicar a importância disso, né, só para chamar a atenção de vocês aqui nessa figura, toda vez que a gente olha uma figura do coração ou do sistema circulatório, é padrão a gente observar o lado direito do coração no desenho do lado esquerdo. E o lado direito do coração, lado esquerdo do coração, a gente observa aqui
no desenho do lado direito, tá? É uma padronização, digamos assim, né, que é feito para que a gente possa observar, né, o coração como se a gente estivesse olhando ele de frente, tá? Então, se você estivesse colocando uma pessoa na sua frente, o coração dela está disposta desse jeito. No seu lado esquerdo é o coração direito dela e no seu lado direito é o coração esquerdo dela, tá? Enfim, só para não causar nenhum tipo de confusão. Bom, observem aqui, né, as paredes dos átrios e dos ventrículos. Notem que a parede dos átrios, tanto o átrio direito quanto o esquerdo, ela é mais fina do que a parede dos ventrículos. Além disso, há uma diferença entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, ele tem uma parede muito mais espessa, né? Isso vai propiciar, nesse circuito esquerdo, uma pressão de bombeamento, uma força de bombeamento maior do que o coração direito, que vai bombear sangue para o circuito circulatório, respiratório. Então, coração esquerdo bombeia sangue para o circuito sistêmico com maior pressão, maior força. E o coração direito bombeia sangue para o circuito pulmonar com uma menor pressão, uma menor força. E essa é a grande vantagem da gente ter essa circulação dupla, completa. Por que é uma vantagem isso? Porque quando a gente garante grandes pressões para o circuito sistêmico, a gente garante que todas as substâncias, células, né, que estão no sangue circulantes, elas possam se movimentar, né, migrar em grandes distâncias, né? Então, quanto maior a força dessa contração, maior é a força de propulsão e aí, né, mais distante esse sangue pode chegar, né? Então, essa é uma vantagem. Muito bem. Se os dois circuitos estivessem recebendo o sangue na mesma pressão, com a mesma força, para garantir a distribuição a grandes distâncias, e considerando que todo o epitélio pulmonar alveolar é um epitélio super frágil, delgado, bem fino, né? E altamente vascularizado, certamente essas grandes pressões do circuito sistêmico iam causar um extravasamento de líquido nos pulmões, um edema pulmonar. Tá? E então, né, foi fundamental o desenvolvimento dessa circulação dupla. Para quê? Para que o circuito pulmonar receba sangue com uma força menor, uma pressão baixa, né, protegendo então as paredes capilares e alveolares. Ainda assim, mantendo aí uma circulação um pouco mais lenta, favorecendo as trocas gasosas nesse tecido, tá? Sem perda, sem extravasamento de líquido. Tá tudo claro? Se tiverem questão, podem perguntar, tá? Então, essa foi a grande vantagem ao longo da evolução para essa separação do coração em dois circuitos, né, propiciando duas circulações independentes, tá? Separadas, com pressões diferentes. Ok, muito bem. Aqui a gente tem, então, um esqueminha, né, do coração, mostrando essas duas câmaras do coração direito, aqui 1 e 2, né, então átrio direito, ventrículo direito, e aqui o coração sistêmico, né, com o átrio
esquerdo e o ventrículo esquerdo aqui. E aqui a gente tem mostrada as artérias, né? E também aqui dá para ver as entradas de veias, né? Para ambos os circuitos. Ok, para propiciar, né, esse direcionamento, né, correto do sangue por essas câmaras e, consequentemente, no sentido correto nesses circuitos, as câmaras estão separadas entre si por válvulas. Então, a gente tem válvulas que controlam a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, nos dois corações, né, nos dois lados, né, do coração. E também válvulas que controlam a passagem do sangue do ventrículo para as artérias, ou seja, a ejeção de sangue pelo coração. Tá? Então, a gente tem dois conjuntos de válvulas, as atrioventriculares, né? E essas válvulas arteriais aqui, né? De saída dos ventrículos. Nós vamos falar um pouquinho dessas válvulas agora. Antes eu vou apresentar um pouquinho mais do coração, né? Só algumas fotos para vocês. Isso aqui é um coração de rato. Ele é protegido na cavidade torácica por uma membrana, que é o pericárdio. Se a gente pegar, né, um coração de mamífero, né, e fizer aqui um corte, né, para pegar tanto o lado direito quanto o esquerdo do coração, né? A gente vai observar isso aqui. Notem, olha só o ventrículo esquerdo comparado com o ventrículo direito aqui. Dá para ver bem a diferença nesses dois, dessas duas câmaras. E aqui, opa, perdão. E aqui, né, protegendo agora a membrana mais externa do coração, a gente tem o epicárdio. Toda a musculatura cardíaca recebe o nome de miocárdio. E toda a parte interna das câmaras, ela é revestida por uma membrana que é o endocárdio. Então, a gente tem o pericárdio, que é a mais externa, protegendo da caixa torácica, o epicárdio, que é essa membrana em que envolve o coração, miocárdio, que é o próprio músculo cardíaco, né? Toda a musculatura cardíaca, e o endocárdio, que é essa membrana interna. Muito bem, então voltando para as válvulas é onde eu estava. As válvulas que controlam a ejeção de sangue dos ventrículos em direção às artérias, que artérias? A aorta é a principal artéria que sai é a artéria que sai do ventrículo esquerdo, depois ela se divide em carótida, jugular, enfim, aorta anterior e posterior, mas é a aorta. E a artéria que sai do ventrículo direito e que vai em direção aos pulmões é a artéria pulmonar ou do tronco pulmonar. Então, as válvulas que estão dividindo, né, separando o ventrículo dessas artérias são chamadas de válvulas semilunares. Por que tem esse nome? Porque elas parecem uma meia-lua. Na verdade, a gente tem aqui várias membranas que dão esse aspecto semilunar para essas válvulas. Aqui ela. É toda uma membrana de válvula semilunar. Tá? Ela está aderida ao endocárdio, né? Então, é uma diferenciação dessa membrana do endocárdio que forma, então, essa válvula. E aqui um pouquinho ela de novo, já na saída aqui do tronco pulmonar. Já as válvulas que separam átrio de ventrículo são as válvulas atrioventriculares, como o nome sugere, né? Elas são diferenciadas, né? Elas são diferentes das válvulas semilunares, elas têm uma estrutura mais muscular, mais rígida,
do que as semilunares. E aí a gente tem, elas, dependendo se a gente está no coração direito ou no coração esquerdo, a gente vai ter, né, válvulas que elas têm um formato aqui meio que triangular, né, com 3 porções, né, ou com 2, e aí a gente chama de bi ou tricúspide, né, mas essa é uma, enfim, uma diferenciação na nomenclatura apenas, tá? O funcionamento é o mesmo. Então aqui a gente está vendo ela aberta e aqui a válvula fechada, tá? Então aqui para cima a gente teria o átrio e lá para baixo o ventrículo. E aqui eu vou mostrar para vocês elas funcionando. Isso aqui não está no próprio coração, né? Assim, no coração vivo, né? Esse coração de boi, ele foi dissecado e aí foram, as câmaras foram submetidas a gradiente de pressão por bombeamento com seringas, etc., para mimetizar, né? Simular, perdão, o funcionamento da válvula, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho esse vídeo. Abriu. Ela não está abrindo completamente, né? Mas ela, no organismo, ela abre quando fechou. Então, aqui está permitindo a passagem de sangue do átrio para o ventrículo. E aí, quando o ventrículo contrai, né? Para evitar que sangue volte do ventrículo em direção ao átrio, essas válvulas fecham essa passagem átrio-ventricular. Ok. Então, para que essas válvulas se desloquem, né, há um sistema de musculaturas, né, de fibras, né, de tendões e músculos que vão estar aderidos no endocárdio, né, e que conectam com as válvulas, né? Para quê? Para quando o coração, né, a câmara contraia, né, esses músculos, né, e essas cordas tendíneas, elas possam repuxar as membranas das válvulas e com isso fechar a passagem, né? E quando o músculo relaxa, né, as válvulas podem se abrir. Então aqui tem uma estrutura, né, das válvulas atrioventriculares e aqui as cordas tendíneas, né, com músculos papilares que vão auxiliar nessa abertura e fechamento dessas válvulas atrioventriculares. Bom, além desses sistemas, dessas cordas tendíneas, né, que vão ajudar nessa abertura e fechamento das válvulas, a gente tem também algumas estruturas que são anatomicamente parecidas com as tendíneas, e por isso são chamadas de falsas tendíneas, que na verdade são células modificadas e transformadas em sistema de condução dos potenciais de ação cardíacos. Então, nessa figura aqui embaixo, a gente tem à direita, em branquinho aqui, as tendíneas, então estão ligando as válvulas, e à esquerda, que foi colorido artificialmente, né, as falsas tendíneas, que vão constituir, então, esse sistema de condução do potencial de ação. Então, a gente vai ter, né, por toda essa divisão dos dois corações aqui, caminhando um sistema de condução, que vai ser o feixe de His, a gente vai ver já melhor isso. Eles vão se subdividindo, né, em uma rede de sistemas de condução até as fibras de Purkinje, que vai, então, inervar, né, toda a musculatura cardíaca. Ok, agora a gente passa para falar do sistema tubular, vamos falar dos vasos sanguíneos e relacionar. Pois não.
Então, as falsas tendinhas são fibras nervosas? Na verdade, elas são fibras, eram células cardíacas que foram diferenciadas, tá? Em um sistema de condução. Elas não são propriamente ditas células nervosas, tá? Mas elas vão funcionar como se fossem. Tá Ah, bom? entendi. Aí isso só tá no coração de mamífero. No coração de aves, de mamíferos, já está bem caracterizado, né? Existem estruturas semelhantes nos corações dos outros vertebrados. Tá? Todos eles que têm, né, essa contração, nós vamos ver na próxima aula, né? Que é um coração miogênico, né? Que é aquele que é capaz de se contrair espontaneamente, ele possui esse sistema de condução. Ok, entendi. Vocês vão entender melhor nesse mecanismo na próxima aula, tá? Em que eu vou explicar direitinho como é que se dá essa condução dos potenciais de ação, como é que eles são gerados e como o coração contrai. Tudo bem? Ok, dando sequência então, nós vamos falar sobre os vasos sanguíneos, a sua estrutura e relacionar com a função, tá? Então aqui a gente está de novo, né, com os dois circuitos, né? Lembrando que a gente vai ter o sistema arterial, que é aquele que deixa o coração, e o sistema venoso, né, que vai percorrer as veias, que é aquele que retorna ao coração. Bom, nessa figura a gente tem a descrição mais geral, né, desses vasos sanguíneos, tanto no sistema arterial, que é esse que está à direita, quanto no sistema venoso, que é esse que está à esquerda. Então, aqui a gente tem as artérias à direita e à esquerda as veias, tá? Mais ou menos na mesma altura ou no mesmo diâmetro, colocados lado a lado aqui, tá? Então, começando à direita, com as grandes artérias, tá? Então, por exemplo, a artéria, a própria aorta, a artéria pulmonar, o início, né, da divisão para as carótidas, a gente tem essas grandes artérias que são artérias condutoras. Elas são elásticas, elas vão ser constituídas por uma membrana mais externa, que é chamada de túnica adventícia, que é espessa, uma porção intermediária, que é a túnica média, que é elástica, e uma membrana mais interna, que é a túnica íntima. Então, a gente tem 3 camadas, né? Sendo que a do meio é uma camada elástica, tá? Então, a gente pensa em elástico, né? Quando a gente pensa em elástico, a gente pensa o quê? Quando a gente estica o elástico, né? Ele vai permitir esse aumento de volume, e enquanto a gente estiver mantendo ele esticado, ele permanece, né, com esse volume aumentado, né? Ou, se a gente estiver falando de um elástico, desse comprimento aumentado. Mas quando esse volume, né, a gente tira a atenção, o que acontece? Ela naturalmente volta à sua posição original, né? Então, é isso que significa. Essas grandes artérias, elas são condutoras. Bom, quando a gente vai diminuindo o calibre, né, ou seja, o diâmetro, né, da artéria, a gente chega para as artérias de tamanho médio, que já são artérias musculares. Elas contêm ainda essas 3 camadas, mas uma quarta camada, que é uma camada muscular. Então, a gente tem a adventícia mais externa, tem ainda uma membrana elástica, tem ainda a porção mais interna, né, a membrana voltada para a luz, né, do vaso, que é a membrana interna, mas entre a externa e a interna a gente tem uma túnica média que agora é muscular. E que músculo é esse? Músculo liso. Então a gente vai ter músculo liso na parede das artérias, de tamanho médio, tá?
Isso significa que elas podem alterar o calibre, contraindo, reduzindo esse calibre, ou relaxando e aumentando esse calibre, tá? Bom, e aí a gente passa, né, para as arteríolas, que são de menor calibre do que as artérias de tamanho médio, né? Em que agora a gente só tem duas camadas. Uma camada mais externa, que é constituída de célula muscular. Então, a gente tem aqui uma camada de musculatura lisa, com uma única fibra, né, muscular, uma única camada, né, de músculo liso, e a parede interna com as células endoteliais. Então, as arteríolas ainda são capazes, né, de regular o calibre, fechando, diminuindo o calibre quando o músculo liso se contrai e aumentando o calibre quando esse músculo está relaxado, tá? Muito bem. E aí elas vão diminuindo de tamanho até a gente ter os capilares. Os capilares, eles são constituídos somente da camada endotelial, tá? E esses capilares, né, que vão estar aqui vascularizando, né, os tecidos, é onde as trocas acontecem, né? Elas acontecem nesse leito capilar. E aí a gente começa a migrar para o sistema venoso, né? A gente já está agora retornando o sangue para o coração. Então a gente vai começar com as veias de menor calibre, que são as vênulas. As vênulas, elas têm ainda essa camada endotelial. E a segunda camada é a túnica externa. Veias não tem músculo. Só a artéria que tem, tá? Então, a gente não vai ver em nenhuma dessas veias, né, independentemente do calibre, a gente vai ver parede constituída por musculatura, tá? Ou seja, as veias não são contráteis. Mas elas são elásticas, né? E vai depender de qual é o local, né, onde elas estiverem, em qual segmento de veias a gente vai estar falando, tá? Então, a vênula, ela tem duas camadas, né? A endotelial e a túnica externa. Vai aumentando o calibre, né? Já, né, assim, elas diminuem o calibre, as artérias diminuem de calibre no sentido coração capilar, né? E agora as veias aumentam de calibre no sentido capilar coração. As de tamanho médio, as veias de tamanho médio, elas têm 3 camadas, uma túnica adventícia, uma túnica média e uma íntima. E é nessas veias de tamanho médio que estão localizadas nos nossos membros inferiores, que a camada interna da túnica íntima, há extensões desse epitélio formando válvulas. E essas válvulas, elas contribuem para evitar um refluxo de sangue por conta do posicionamento, né, bípede, né, vertical, tá? Por conta da gravidade, da força da gravidade. Então, essas válvulas, elas tendem a evitar esse fluxo contrário do sangue em direção aos pés. Aumentando um pouco o calibre, a gente vai para as grandes veias, né? Nas grandes veias, 3 camadas, a externa adventícia, a média e a íntima, tá? Ok, quais são as grandes veias? Aquelas que já estão chegando ao coração. Então, a gente tem a veia cava, tem a veia pulmonar, né? Que estão chegando nos átrios. Ok. Professora, Fala, Letícia. mas lá naquela figura, a senhora disse que a veia não tem a túnica, não tem músculo, não tem músculo, mas ela tem a túnica média. Uhum. Então, é o que então essa túnica média dela? Tecido fibroso.
tá? Assim. Que nem aqui, ó, nas artérias de grande calibre, que são elásticas, a gente também tem túnica média, ó. Mas ela é elástica, não é muscular. Aqui também. É porque na artéria do meio tá escrito túnica média, aí entre parênteses, muscular. Sim, mas é só aqui que é muscular. Ah, sim. Tá? Aqui não tem, aqui tem elástico, ó. Túnica Entendi. média elástica, tá? Uhum. Então, as grandes artérias não têm essa camada muscular, mas tem uma camada média que é bem elástica, Ok. tá? Nas veias, elas são mais delgadas. De maneira geral, a parede das veias é bem mais fina do que a parede das artérias, tá? Então, a túnica média aqui nessas veias de tamanho médio, ela é uma túnica média elástica, mas é uma parede mais fina. Tudo bem? Então, vai propiciar uma alteração de calibre, né? Mas é uma alteração passiva. Não é dependente de contração, como é nas artérias musculares ou nas arteríolas. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Nós vamos voltar a falar disso outras vezes, quando eu falar sobre controle de fluxo sanguíneo, quando eu falar sobre controle da pressão arterial, vamos falar de novo disso, tá? Então, você vai rever isso em outras oportunidades aqui comigo. Bom, nessa figurinha aqui em cima, a gente tem, né, algo parecido, né, com a sequência, né, dos vasos sanguíneos, como na figura anterior. Então, a gente tem a artéria de maior calibre, que é a aorta. Depois a gente tem as artérias, arteríolas, capilares, depois vênulas, veias e a maior veia, que é a veia cava, tá? Então, nessa sequência. Bom, primeira coisa que a gente vai observar é que, à medida que se afasta do coração em direção ao leito capilar, os calibres vão diminuindo. Além disso, há uma divisão, né? Elas vão se ramificando. Então, tem uma aorta e aí ela se ramifica ela se ramifica, nesse exemplo aqui, em 3 artérias, mas, né? Pode, dependendo da altura que a gente estiver falando, é mais, que vai se ramificando em arteríolas, que vai se ramificando intensamente em capilares. Quando do retorno ao coração, essas ramificações, elas começam a se unir. Então, o número vai diminuindo, né, de vasos, até chegar na veia cava, que é uma, né, e também o diâmetro vai aumentando. Então, o que a gente tem aqui nessa figura? Se a gente pegar o somatório do diâmetro de cada um desses segmentos, do conjunto de vasos de cada um desses segmentos, a gente vai ter essa curva que está aqui. É a área total em centímetros quadrados, desde a aorta até os capilares e depois de volta até a veia cava. Então, aqui a gente tem uma aorta que tem essa área aqui. Quando a gente soma a área do diâmetro de todas as artérias, a gente vai ter isso daqui. Quando a gente soma a área, né, do diâmetro de todos os capilares, a gente vai ter essa área aqui total. Tudo bem? Então, a figura é isso. E aí a gente vai diminuindo. Então, a gente tem um aumento na área total e depois uma diminuição novamente, tá? Bom. E nessa figura de baixo, alguém abriu o microfone? Dúvidas? Não. Nessa figura de baixo, a gente tem a variação de pressão, né? Bom, a maior pressão é aquela da aorta. Por quê? Porque ela está deixando o coração, né? E mais do que isso, a gente está falando da porção esquerda do coração, no circuito sistêmico, né? Porque a gente está falando da aorta, que não estamos falando da artéria pulmonar. Isso aqui vale também para o circuito pulmonar, tá? Mas a gente vai estar no circuito pulmonar falando de pressões menores. E a gente volta a isso já já. Mas a gente está aqui no circuito sistêmico.
Então, a maior pressão é a pressão da aorta. Lembra que eu falei que essa artéria é uma artéria de só condução? Então, ela mantém a pressão, né? Ela é elástica, ela vai responder a essa pressão, né, do coração, mantendo essa mesma pressão ao longo de todo o trajeto. E essa pressão, ela tende a ser mantida nas artérias, né? E agora, por conta, inclusive, né, de um trabalho muscular que vai aumentando, né, a participação desse trabalho muscular à medida que vai se distanciando do coração. Mas aí a gente chega nas arteríolas e aí a gente tem uma ramificação intensa, muitas arteríolas saindo, né, das artérias. E isso vai fazer com que esse sangue seja distribuído no número maior de vasos. E isso vai fazer com que a pressão caia. E ela vai caindo, 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 até chegar nos capilares, ela continua caindo. Chega nas vênulas, ela continua caindo. E por que ela continua caindo no sistema venoso? Porque o sistema venoso não é contrátil. A pressão ela só vai se perdendo ao longo do trajeto todo, né? Quanto mais distante for do coração, que é o gerador da pressão, né? Menor vai ser a pressão sanguínea. Professora, Oi. mas as veias não vai, aquelas válvulas das veias não vai impulsionar uma... Não. As válvulas, você pensa simplesmente numa membranazinha aqui assim, que se a gente tem o vaso, né? A veia, né? Subindo do pé em direção à cintura pélvica, né? O sangue ele está sendo empurrado de volta para o coração. Por conta da posição vertical e da gravidade, há uma tendência do sangue retornar, mas essas válvulas não deixam que isso aconteça. Elas ficam sendo empurradas assim, e se o sangue tende a voltar, elas simplesmente impedem esse retorno. Elas não fazem nenhum trabalho muscular. É só mecânico. Ah, entendi. É só um obstáculo. Impedir o retorno do sangue em direção aos pés, tá? E tem muita gente com a idade vai perdendo um pouco essa elasticidade, né, nessas veias e começa a apresentar varizes, né? E aí, principalmente quem tem uma tendência a ter edema, acúmulo de líquidos nos membros inferiores, né? E então as válvulas elas vão ficando menos elásticas, todas as veias vão ficando menos elásticas e aí tende a acumular mais sangue nos membros inferiores, tá? Bom, e essa última figura aqui embaixo está mostrando agora a velocidade. Ok. Maior velocidade, né, é atingida nos vasos de maior calibre, né? Quanto maior for o número de subdivisões, menor é a velocidade. Então, a gente tem na aorta a maior velocidade, ela vai diminuindo conforme a gente vai tendo uma divisão dos vasos aqui, mas a diminuição maior na velocidade vai ser quando a gente chega nas arteríolas capilares, que cai muito a velocidade aqui, tá? Por conta dessa divisão. Aí a gente começa a retornar para o sistema venoso em direção ao coração, essas vênulas vão se reunindo em veias que vão se reunindo até chegar à veia cava. E aí a velocidade volta a aumentar. A velocidade do sangue na veia cava é ligeiramente inferior à velocidade do sangue na aorta. Por quê? Porque tem uma perda em virtude da própria pressão que caiu, tá? Mas como a área, ela voltou a diminuir, a área total, mas o calibre da veia cava é grande, a velocidade, ela volta a subir.
Tudo bem? E é por isso que a gente consegue empurrar o sangue de volta para o coração, né? Embora a pressão seja baixa, como há essa redução na área total, a velocidade ela vai aumentando. E isso propicia, né, esse fluxo contínuo de volta ao coração. Professora, Eu. vai ter alguma diferenciação entre capilar, arterial e venoso? Nele é muito sutil essa diferenciação. Na região, eu vou mostrar já já isso, na região que a gente chama de anastomose, que é exatamente essa região dos capilares arteriais, dos capilares venosos, né, onde há as trocas de gases, de água, de nutrientes, etc., as paredes dessas vasos já é muito parecido e às vezes é muito difícil de diferenciar, tá? Ok. Então, só para resumir, né, agora numa outra figura, como a anatomia, a morfologia das artérias está relacionada com a função, né? Então, aqui a gente tem nas artérias de maior calibre, né, na aorta, por exemplo, o sistema de condução. Quanto maior a divisão agora aqui, né, a gente vai tendo uma queda na pressão, né? Nessa queda da pressão, ela vai acontecendo, né, durante todo o trajeto até o retorno do coração. Então, a pressão tende a ir caindo, tá? Nas arteríolas, onde a gente tem a parede muscular, é onde essas artérias vão ter um papel importante no controle e na distribuição do fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, a gente viu, quando a gente falou sobre o sistema digestório, que o sistema autônomo simpático inerva o intestino, né? Todo o trato gastrointestinal, né? Diminuindo o fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal. Como é que é feita essa diminuição? Por uma vasoconstricção causada pelo sistema simpático. Então, quanto maior a constricção do vaso, menor vai ser a distribuição de sangue para aquela região, né? Então, nesse conjunto de vasos, que são as artérias de menor calibre e as arteríolas, onde essa função de controle e distribuição de fluxo acontece. E o mecanismo pelo qual isso se dá, a gente vai ver lá na terceira e quarta aulas, tá? A gente volta a falar. Bom, só para explicar um pouquinho melhor essa figura aqui de baixo, né? Aqui está trazido dois termos que a gente vai falar melhor na próxima aula, que é sístole e diástole. Mas o que é a sístole? A sístole, nesse caso aqui, a gente está se referindo a momento de contração do ventrículo, tá? Então, quando o ventrículo contrai, é quando o sangue é ejetado do coração. Como a gente está observando aqui, o sistema sistêmico é ejetado pela aorta, tá? Então, durante a sístole, quando o ventrículo esquerdo se contrai, a gente vai ter as maiores pressões de ejeção de sangue no sistema arterial. Muito bem. E aí o coração relaxa, o ventrículo esquerdo relaxa, a gente chama então de diástole. Então, a gente fica no coração com essa oscilação de pressão, tá? De sístole, diástole, ok? Conforme o coração contrai e relaxa, contrai e relaxa. Toda vez que ele contrai, ejeta sangue para a aorta. E aí a gente tem na aorta, por ser um sistema de condução elástico, a tendência à manutenção dessa pressão sistólica. Mas há uma pequena variação, pela própria variação diastólica, tá? Então, a pressão na aorta durante a sístole é maior, durante a diástole ela cai um pouquinho, mas como a gente já tem uma nova sístole, ela aumenta novamente, e aí fica.
por conta da propriedade elástica da aorta, ok? Mas quanto mais distante está do coração e quanto maior for as subdivisões, né, assim, as ramificações, essas pressões elas vão caindo, e como elas vão caindo, essa oscilação entre sístole e diástole, ela vai se perdendo, a gente já não consegue nem mais identificar. A diferença é tão pequena que ela não é possível de ser mensurada pelos aparelhos que a gente usa não invasivos, tá? Então, se a gente quer observar, né, a medida da pressão arterial, né, sistólica e diastólica, a gente tem que estar fazendo essa medida próxima ao coração. E é por isso que a gente faz no braço, né? E ainda assim coloca o braço na altura do coração, tá? Para a gente não ter uma variação pela postura, nem nada disso, tá? Se a gente for fazer essa medida da pressão arterial nas pernas, a gente vai ter valores diferentes. E eu explico também para vocês mais lá para frente como é que a gente faz essa medida da pressão arterial, tá? A gente vai ter uma aula sobre isso também. Ok, nós estamos então falando dessa região, né, agora da anastomose, né, como acho que foi a Karen que perguntou, né, da passagem, né, entre a arteríola, a rede capilar e as vênulas. Então, aqui a gente tem um sistema das arteríolas, um sistema de vênulas e aqui toda a rede capilar, né? Essa aqui é uma foto em microscópio, então não dá para ver muito bem, né? Mas eu mostro um esqueminha já para vocês. E como eu disse, essa região, né, de troca capilar é essa região que a gente chama de anastomose arteriovenosa. Bom, então aqui a gente está de novo nessa região capilar. Ok. Há também um mecanismo de controle e direcionamento de fluxo sanguíneo, de sangue, para essas regiões de anastomose capilar, tá? E isso acontece frente à demanda metabólica do tecido. Então, quanto maior for a demanda metabólica de um tecido, mais sangue precisa chegar nesse tecido para prover de oxigênio, de nutrientes e também carregar embora, né, os produtos do metabolismo. Okay? Então, há uma possibilidade de controlar a entrega de sangue para os tecidos, também não só pelas arteríolas, mas também por essa rede capilar. Como isso é feito? Nas arteríolas que estão já se subdividindo em capilares, né? Na membrana delas há um espessamento da musculatura. Lembra que a arteríola tem músculo liso, que vai dar origem ao que a gente chama de esfínteres pré-capilares. O que é um esfíncter? A gente já falou de esfíncter outras vezes, né? É toda a estrutura que vai controlar o fluxo de alguma coisa, de um compartimento para outro, né? Nesse caso aqui são esfíncteres musculares lisos, então estão sob controle, é involuntário isso, né? Que quando contraem, vão fechar a passagem, né, do sangue da arteríola em direção ao leito capilar, tá? Então tem esses esfínteres pré-capilares. Quando aumenta a demanda metabólica nessa leito capilar aqui, esses esfínteres estão relaxados, né? E aí o fluxo sanguíneo para esse leito capilar vai ser maior. Então aqui a gente tem, né, uma figurinha mostrando essa região da anastomose. Então a gente está falando aqui só dos capilares. Então se a gente pega aqui um leito mais capilar arterial e aqui um leito capilar venoso na parte direita, a parede é muito semelhante, é célula endotelial. A gente mal consegue diferenciar, né? Porque é uma única camada, só células endoteliais. E essas células endoteliais, para permitir essa anastomose, ou seja, para permitir essa troca, né, com o tecido, essas células endoteliais, elas apresentam
espaços nas membranas. Não são membranas completamente aderidas umas às outras, elas têm alguns espaços, e é por esses espaços onde as trocas acontecem. Então sai um extravasamento, né, de plasma com várias substâncias, né, e que depois, né, também vão ser recolhidos e retornar à circulação. E como é que se dá isso? Então a gente tem aqui um esquema desse mesmo, né, circuito aqui, né, do leito capilar. O fluxo sanguíneo aqui está da esquerda para a direita, né, então obedece esse sentido aqui, né. Quando a gente pega, né, essa porção mais arterial, a gente vai chegar nessa rede capilar com uma pressão sanguínea, que é sinônimo de pressão hidrostática, de 40 milímetros de mercúrio, tá? Muito bem. Essa pressão de 40 milímetros de mercúrio vai favorecer o extravasamento. Favorece. Então, por esses espaços sai água e solutos, né? Que estão nesse plasma. Muito bem. Com essa perda de volume, a pressão vai caindo, chegando nesse extremo aqui a 15 milímetros de mercúrio. Muito bem. Além da pressão hidrostática variar, um outro parâmetro aqui vai contribuir para essas trocas. Que parâmetro é esse? A diferença entre as pressões osmóticas dentro do vaso, ou seja, do plasma, e do líquido intersticial, que é aquele líquido extracelular que banha o tecido, que é a pressão coloidosmótica, tá? Então, a pressão coloidosmótica em todos os líquidos extracelulares e intracelulares também, ela é a mesma, é de 25 milímetros de mercúrio, sempre. A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente e eu explico melhor por que são esses valores, enfim, tá? Nesse momento, o que é importante, né, destacar? É que quando o sangue chega, né, nesse leito capilar da via arterial, a pressão hidrostática é maior do que a pressão coloidosmótica. E isso vai favorecer a saída, o extravasamento. No entanto, ao longo desse percurso pela região de anastomose, com a perda de líquido vascular, a pressão hidrostática cai e agora ela é menor do que a pressão coloidosmótica. E aí o que vai acontecer? Por conta dessa diferença de pressão, as vênulas começam a carregar, a recuperar, né, esses líquidos, né, então água e solutos, de volta para o sistema vascular. Então aqui essa figurinha mostra de novo isso, né, uma outra maneira num gráfico, né, então no início aqui arterial a pressão hidrostática é maior do que a coloidosmótica, então há extravasamento, que vai sendo decrescente à medida que a pressão hidrostática cai. E aí, quando a pressão coloidosmótica supera a hidrostática, começa a existir, né, a acontecer uma recaptura desses líquidos, um influxo para dentro dos vasos, né, que seguem então em direção de volta ao coração. Ok. Bom, tudo isso a gente se atentou um pouco mais, né, a todo o circuito sistêmico, tá? As pressões, de maneira geral, né, as pressões sanguíneas, né, elas no sistema, perdão, venoso, de retorno ao coração, corresponde a 10% da pressão arterial, ou seja, as pressões já são bem menores no sistema, né, venoso que no sistema arterial. E toda a parte venosa, né, como eu disse, não tem, né, atividade, não tem tecido muscular e é um tecido pouco elástico. Lembrando que ele conta com
algumas válvulas que ajudam a evitar o retorno para os membros inferiores. Quais são as funções das veias? Conduzir o sangue de volta ao coração, ou seja, fazer esse retorno sanguíneo, né? E elas também funcionam como reservatório de sangue, dependendo do direcionamento, né, que foi dado por aqueles sistemas pré-capilares, tá? Então, dependendo de como é que os esfíncteres pré-capilares se abrem ou fecham, né, eles podem direcionar sangue para alguns reservatórios, né, e permitir que esse sangue permaneça mais tempo nesses reservatórios, tá? Bom, além desse sistema vascular, né, sanguíneo, né, a gente tem um sistema linfático, né? O sistema linfático, ele tem funções principalmente de regulação do volume do líquido extracelular. Então, tudo aquilo que os capilares venosos, né, não foram capazes de estar recolhendo, né, esse líquido extracelular em excesso vai sendo encaminhado para a circulação linfática. Então, a gente tem tudo isso que está em branquinho aqui representa vasos linfáticos, né, e regiões aqui de corpos linfáticos, né, que são inclusive produtoras de células do sistema imune, né? Então, o sistema linfático também tem papel de defesa, que são os gânglios linfáticos. Então, esse líquido ele vai sendo encaminhado e captado pelos vasos do sistema linfático que se comunicam com o sistema sanguíneo, né? Fazendo com que esses líquidos extracelulares retornem à circulação. Tá? Então, sistema linfático, função dupla de defesa e de regulação do volume do líquido extracelular. Muito bem. Para fechar, né, a aula de hoje, já estamos na hora, né? Vou falar... Oi. Não, achei que alguém estava abrindo o microfone. A gente trabalha num escuro aqui, é estranho, gente. Não saber se tem perguntas ou não. Falar então das duas funções do sistema cardiovascular, né, que eu falei para vocês no começo da aula que eu ia trazer hoje, né, para depois a gente seguir falar basicamente das funções cardiovasculares e circulatórias, né, que é o controle da temperatura corpórea no primeiro momento, depois a gente vai falar do sistema hidráulico. Bom, nós como mamíferos, né, somos capazes de regular nossa temperatura corpórea, né? Somos animais chamados de animais endotérmicos. O que é esse conceito? Alguém sabe? O que é endotermia? Estou fazendo uma pergunta. São animais que controlam a própria temperatura? Não. Controlam, mas os outros animais que não são endotérmicos também controlam. Eles conseguem manter a temperatura estável no frio e no calor. Ok. Essas duas respostas que vocês deram são as respostas que são atribuídas a um conceito, que é o conceito de homeotermia, que a gente já não usa mais, né? Que são os animais que controlam a temperatura corpórea e que conseguem manter essa temperatura constante, mesmo com variação da temperatura ambiental. Muito bem. A gente deixou de usar essa forma de classificar, né, os animais quanto à regulação da temperatura corpórea, porque existem mais exceções do que regra nessa nomenclatura, né? Hoje a gente adota a nomenclatura de endotermia e ectotermia. E o que vem ser endotermia? Os animais endotérmicos são aqueles que regulam a temperatura corpórea, como todos os outros, e que conseguem
produzir calor de maneira a manter a temperatura corpórea superior à do ambiente, com a própria produção de calor. Tá? Já os ectotérmicos, né? Eles regulam a temperatura corpórea, mas essa regulação depende do ambiente. Eles não são capazes de produzir calor para manter uma temperatura superior à do ambiente. Eles podem, no máximo, ter temperatura igual, às vezes superior à do ambiente, mas é porque eles têm sistemas anatômicos de conservação e não de produção de temperatura ou de calor. Tudo bem? Então, quem são os endotérmicos? Nós, quem mais? Mamíferos. Mamíferos. As aves também. Aves. Quem mais? Insetos e vários répteis são endotérmicos. E aí a gente já fica assim, nossa, mas eu achei que eles não eram endotérmicos, né? Por quê? Porque a gente estava com aquela ideia de homeotérmico com psilotérmico, né? Naquela classificação a gente separava aves e mamíferos de todos os outros, mas aqui nessa não, tá? Insetos, vários répteis, lagartos são capazes de produzir calor e manter a temperatura corpórea superior à do ambiente. Muito bem, então isso é endotermia. Como é que, onde eu quero chegar? Qual é o papel do sistema circulatório na endotermia? Né? Então a gente vai falar da endotermia em ambientes quentes e endotermia em ambientes frios. E aí eu tô falando de extremos de temperatura, tá? Então ambientes muito quentes e ambientes muito frios, tá? Para exemplificar melhor isso. A endotermia em ambientes quentes. Então a gente está falando, por exemplo, de desertos, tá? Existem vários mamíferos de deserto, né, que estão muito adaptados ao ambiente de deserto, né? Então aqui a gente tem um pequeno roedor, né, que é o Dipodomes, é um roedor pequenininho que vive nos desertos norte-americanos, né? Bem adaptado ao ambiente seco e quente. Esses animais endotérmicos, eles regulam a temperatura, evitando, né, chegar a temperaturas corpóreas muito elevadas, que podem levar a vários problemas, né? Com denaturação de proteína, mau funcionamento de todas as respostas fisiológicas. De que jeito? Por meio de resfriamento evaporativo. Nos grandes mamíferos isso é o que acontece, né? Como sudorese ou ofego. Então, sudorese, nós somos animais, né? Com resfriamento evaporativo por sudorese, né, pela transpiração, e alguns são pelo ofego. Por exemplo, cachorros, né, são animais que fazem resfriamento evaporativo pelo ofego, que é o quê? Né, aquele comportamento, né, de colocar a língua para fora, abrir a boca. A gente fala assim, o cachorro está cansado. Não está cansado não, ele está com calor. Ele está permitindo essa evaporação por meio, né, do ofego. E animais de pequeno porte, né, de clima seco e quente, tem uma outra estratégia que é hábito noturno. À noite, as temperaturas ambientais, né, no ambiente tendem a ser bem baixas, né, mais baixas do que durante o dia, e aí eles, sendo noturnos, eles vão lidar com menos diferenças, menos gradiente térmico entre ele e o ambiente, tá? Bom, e animais, né? E quando a gente está falando de endotermia em ambientes frios, né? A gente tem vários exemplos, né? Então, temos vários mamíferos que vivem em regiões polares, né? Então, a gente tem o urso, por exemplo, né? Que vão ter modificações na sua pelagem, né? Que pode diminuir a troca de calor com o ambiente. E essa pelagem, ela pode mudar do inverno para o verão, né? Por temperaturas mais frias para menos frias, né? Então,
essa pelagem aqui marrom, né, mais fininha, que fica mais em contato com a pele, ela é característica do inverno. Ela vai formar aqui, sim, uma cobertura de maior proteção no inverno. Quando chega, né, ao verão, né, que as temperaturas sobem, né, ele perde esses pelos mais fininhos aqui e fica só com os compridos, tá? Além disso, tecido adiposo subcutâneo, né? Também é uma estratégia adaptativa, né, para diminuir as trocas de calor. Muito bem. Vamos voltar para a termorregulação, né? Não agora somente, né, para as questões comportamentais ou anatômicas, mas para as fisiológicas, né? Como é que nós endotérmicos, né, e os demais mamíferos endotérmicos regulam a temperatura? A gente tem no nosso sistema nervoso central, na região hipotalâmica, um termostato. Como é que funciona um termostato de geladeira? Quem sabe? Todo mundo tem geladeira em casa, né? Como é que funciona um termostato de uma geladeira? Quem sabe explicar? Hello? Eu não sei. Alguém sabe como funciona? Nunca ninguém teve alguma curiosidade de entender como é que funciona o termostato da geladeira? Talvez ele funcione retirando calor. Bom, ele vai controlar isso, mas não é ele que faz isso. O que é um termostato? Fala. Não era para um pequeno pedaço de metal que se expandia por causa da diferença de temperatura, e uma vez que ele chegue no tamanho programado, ativaria o sistema de resfriamento da geladeira? Muito bom, Pedro. É mais ou menos isso. Pedro, né? Estava falando. Isso mesmo. Tá, mais ou menos isso, né? Pedro está indo no caminho certo. O que é um termostato? Um termostato é, então, né, um aparelhinho que vai comparar a temperatura da geladeira, que é medida com um termômetro, né, com a temperatura ajustada para aquele equipamento, para aquela geladeira. Então, você ajusta, você quer sua geladeira a 4 graus, você põe lá 4 graus, você quer a 20, você põe a 20, né? Então, você ajusta. O que ele faz? Então, a temperatura é medida, essa informação da temperatura real chega ao termostato, e aí o termostato compara com a temperatura que você ajustou a sua geladeira. Se a temperatura real ela for maior daquela desejada, que foi ajustada, ela vai ligar, o termostato vai levar a uma ação, né, de ligar o condensador. Liga o motor, que vai resfriar. E aí a temperatura cai. Quando a temperatura cai e chega a um valor igual a ajustado, né, ao que você definiu para o seu equipamento, desliga o motor. Né? Então, toda vez que o motor está ligado, significa que a temperatura está maior do que aquela desejada para o equipamento. Nós temos um termostato igual. Não é igual, mas funciona do mesmo jeito. Que está no nosso hipotálamo. Aliás, né, já falei aqui para vocês, o hipotálamo, a Márcia deve ter falado isso para vocês também, não tem nenhuma função que não passe pelo hipotálamo. E todas as funções nossas, vitais, né, de controle de necessidades com relação ao ambiente, o que a gente come, o que a gente bebe,
atividade sexual, temperatura, tudo passa pelo hipotálamo. Tá? Então, a gente tem no hipotálamo alguns núcleos celulares que vão funcionar como esse termostato. Muito bem, eles vão receber a informação do corpo por meio de aferências que saem de termorreceptores espalhados no nosso corpo, na nossa pele, em órgãos internos. A gente tem termorreceptores que vão medir a nossa temperatura. E essa temperatura vai ser informada, então, a essa região do termostato hipotalâmico, né? Que está lá regulado, 36,5, 36,7, enfim, está lá um valor de temperatura. Se a temperatura que foi detectada, ela está menor do que a temperatura que foi ajustada, né? Que é ajustada fisiologicamente para a gente, né? Esse termostato vai desencadear ações por eferências. Que ações são essas? Ações que vão fazer com que a nossa temperatura suba. Por exemplo, ereção de pelo. Essa é uma resposta de mamíferos que permaneceu na espécie humana, na evolução. Quase não tem importância mais para a gente isso, porque a gente já não tem um corpo totalmente coberto de pelos como os outros mamíferos têm. Mas se a gente pensar nos outros mamíferos, a ereção de pelos no corpo inteiro aumenta a camada protetora sobre a pele. E isso ajuda a conservar a temperatura corpórea. Além disso, vasoconstricção periférica, ou seja, diminui o fluxo sanguíneo para a superfície do corpo. Novamente, quanto menos sangue chegar nas regiões mais superficiais do corpo, menor vai ser a troca de calor entre o nosso ambiente interno e o ambiente externo. Então, menos calor a gente perde. Ok? Muito bem. Que mais? As outras referências vão chegar para músculos antagônicos do nosso corpo. Bíceps e tríceps, quadríceps e... esqueci o nome agora. Os quadríceps todos, porque são conjunto, né? Músculos antagônicos, que vão, ao mesmo tempo, contrair. Muito bem, quando você contrai o bíceps, seu braço eleva. Quando você contrai o tríceps, o seu braço cai, desce. Quando você contrai os dois, você não tem movimento no braço, mas você tem atividade muscular. Essa atividade muscular é geradora de calor e a sua temperatura aumenta. E é por isso que a gente treme de frio. Tremor de frio é exatamente isso. Esse trabalho muscular antagônico que não gera movimento de membros, né? Mas que tem essa função de termorregulação, tá? Bom, sistema circulatório aqui, né? O papel dele é na resposta ao frio é a vasoconstricção periférica e com isso preservação da temperatura corpórea. Ok. Digamos então que agora os nossos termômetros tenham detectado que a temperatura corpórea ela está acima do que foi ajustado como sendo o fisiológico. Os efetores agora vão levar a ações de perda de calor. Como é que a gente perde calor? Bom, os efetores chegam às glândulas sudoríparas e estimulam a transpiração. Quando você perde água pelo seu corpo, na forma de suor ou de transpiração, a água ela tem um alto calor específico, então ela vai carregar esse calor com ela. É a mesma coisa que perder calor para o ambiente, tá? Essa é uma das respostas, né? A outra é vasodilatação periférica, aumentando a distribuição de sangue para a região mais superficial, né? E com isso propiciando essa perda de calor, tá? Para o ambiente. Então, assim, quando a gente está no frio, ambiente muito frio, é por isso que a nossa pele fica mais roxeada, né? Por causa da vasoconstricção. Quando a gente está produzindo muito calor, como, por exemplo, uma atividade física
né, que a gente corre, faz uma coisa vigorosa, e a nossa pele fica vermelha, é por conta dessa vasodilatação, para a troca de calor, tá? Então, é esse o papel do sistema circulatório no controle térmico, tá? Então, aqui está um resuminho, termostato, uma comparação entre a temperatura corpórea e o que está setado no termostato, e aí essa participação. E aqui um resumão, tá? Com todas as atividades que eu já mencionei para vocês. Depois vocês dão uma olhadinha na figura. E aqui, mesma coisa. Ok, última função, né? Última parte que eu vou estar dando hoje para vocês é a função como sistema hidráulico que está presente na atividade sexual durante a ereção, tá? Um papel do sistema cardiovascular nisso. Isso se dá, né, nos homens e nas mulheres, nas fêmeas e nos machos de mamíferos. Do mesmo jeito, a resposta ela é idêntica, tá? Então, nas mulheres, né, nessa região vulvar, estão presentes, né, duas estruturas que são muito semelhantes às estruturas penianas, né, com um tecido esponjoso muito semelhante ao tecido esponjoso peniano, que é a região clitoriana, né? Então, toda essa região clitoriana do clítoris na mulher, ela tem essa mesma estrutura que está presente no pênis, nos machos de mamíferos, né, e no homem. Como é que se dá a ereção desse tecido, né? Que é o corpo cavernoso. Então, aqui à esquerda, o corpo cavernoso peniano e aqui o corpo cavernoso clitoriano. Vejam, ele é idêntico, ele só é menor, bem menor, né? Mas ele é uma estrutura idêntica com o mesmo mecanismo fisiológico. Se a gente pegar um corte, né, e observar como é que ele está organizado, né? A gente tem aqui o corpo cavernoso, né? São dois, aqui também dois, né? E no centro deles a gente tem aqui um vaso sanguíneo, né? Uma artéria, aqui também não está sendo mostrado, mas ela também está aqui presente, né? Que vai ser responsável então pelo entumecimento, né? De toda essa tecido esponjoso, permitindo que a ereção aconteça. Então, como é que se dá esse mecanismo? Bom, tudo, né, se inicia por um estímulo, né, que pode vir de zonas erógenas, né, em diferentes localizações, no próprio órgão, né, ou pele, né, e também de centros superiores, né, que na medula espinal, na altura das sacrais 2, 3 e 4, onde estão localizados o centro da ereção, né? A partir desses estímulos aqui, as eferências, né, chegam tanto no testículo aqui, quanto lá no tecido clitoriano nas fêmeas, né, nas mulheres. A irrigação sanguínea, então daquela artéria peniana, e também em várias glândulas uretrais aqui, né? Causando uma vasodilatação. Então, é uma inervação parasimpática que vai causar uma vasodilatação, aumentando, então, o fluxo sanguíneo para essa região. Esse fluxo sanguíneo vai permitir o extravasamento, né, vascular para a região dos corpos cavernosos que se intumescem e ocorre, então, a ereção, tá? E aqui a gente tem outras estruturas, né, regiões mais superiores, né, no caso aqui relacionados ao centro da ejaculação, que é controlado pelo sistema simpático, tá? Então não é o parasimpático, é o simpático que controla a ejaculação. E eu falei disso na aula de sistema reprodutor. Mesma coisa aqui nas fêmeas de mamíferos, nas mulheres, né? Então zonas erógenas diferentes e também centros superiores vão estimular esses centros da ereção que são sacrais e que vão, pela eferência parasimpática, causar vasodilatação em toda a região
não só, né, clitoriana, mas também da vagina, aumentando o entumecimento todo aqui dessa região, né, funcionando no caso do clítoris no sistema hidráulico como no sistema peniano. Isso no homem e na mulher é a mesma via de controle, né? Então, por meio dessa ativação parasimpática, a liberação de óxido nítrico nos corpos cavernosos, nas arteríolas dos corpos cavernosos. Isso ativa a enzima guanilato ciclase, vai produzir um aumento nos níveis de GNP cíclico na musculatura lisa, que relaxa a musculatura lisa dos vasos. E aí, com isso, há uma dilatação, né, dos corpos cavernosos e o influxo de sangue aumenta, e isso promove, então, esse papel hidráulico da ereção. E só para ilustrar, a gente vai falar disso lá na farmacologia, né? Então, a gente volta nesse tema na farmacologia, que só o mecanismo é o mesmo que eu falei antes, né? Como é que se dá a ação, né, dos fármacos que são usados para disfunção erétil nos homens, né? Por exemplo, o citrato de sildenafil, que é o Viagra e alguns dos seus análogos. Ele inibe a enzima que degrada o GNP cíclico, que é a fosfodiesterase 5. Se ela inibe a degradação, você mantém os níveis de GNP cíclico aumentados por um tempo mais prolongado, prolongando então a ereção. É assim que funciona. A gente volta a falar disso mais lá na frente. Ok. Com isso eu encerro a aula. E se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui disponível. Eu vou encerrar a gravação. Professora,